Este vídeo é a continuação do meu vídeo chamado Ação Humana, Fundamento da Economia, e neste vídeo eu vou falar dos meios da ação humana, que é também um assunto fundamental para se entender como funciona a economia. Lembrando que é altamente recomendado que você assista primeiro o vídeo sobre ação humana antes de assistir esse vídeo. No outro vídeo eu expliquei que na ação o indivíduo usa meios para alcançar fins. Esses meios da ação humana podem ser chamados de bens. Os bens podem ser divididos em duas categorias: aqueles bens que satisfazem diretamente os fins da ação humana, e esses bens são chamados de bens de consumo ou bens de primeira ordem. Um meio que você usa diretamente para satisfazer os fins da sua ação. E a outra categoria são aqueles bens que servem indiretamente para alcançar os seus fins, e esses bens são chamados de bens de produção ou bens de ordem mais alta. Você usa os bens de produção para produzir outros bens que podem ser de consumo, ou podem ser outros bens de produção que, em última instância, vão resultar em bens de consumo. Nós podemos usar como exemplo o consumo de um sanduíche de presunto. Esse é o exemplo que está no Man, Economy and State, que é o livro que eu estou usando como base para fazer esses vídeos sobre economia. Para que haja um sanduíche de presunto na mesa pronto para comer, você precisa primeiro de 2 fatias de pão, você precisa de uma fatia de presunto, você precisa de uma faca para fatiar o presunto, você precisa do território onde isso vai ser feito, você precisa da mesa, você precisa levar o sanduíche até a mesa. Então, tudo isso são fatores de produção, são meios que estão sendo usados para produzir o bem de consumo, que é o sanduíche de presunto em cima da mesa. Esse processo de usar diversos meios indiretamente para produzir um bem de consumo, que é a finalidade de todos esses meios, é chamado de produção. Então, todo o processo de produção pode ser visto em diferentes estágios. Muitas vezes, o ser humano precisa produzir um certo bem de produção que vai cooperar para produzir um outro bem de produção, e que, em última instância, vai produzir um bem de consumo. Os bens de produção que produzem diretamente um bem de consumo podem ser chamados de bens de produção de primeira ordem, e os bens de produção que produzem outros bens de produção podem ser chamados de bens de produção de ordem elevada. Todo o processo de produção necessariamente também leva tempo, e os bens de produção também podem ser divididos entre aqueles bens de produção que foram produzidos pelo indivíduo, pela ação humana, e aqueles bens de produção originais da natureza, e todos os bens humanos têm a sua origem no efeito direto da ação humana sobre os bens da natureza, os bens originais, com os quais o ser humano foi produzindo bens de consumo. Por exemplo, você tem um coqueiro com cocos e você usa o seu trabalho de subir no coqueiro e retirar o coco para produzir um bem de consumo, que é o coco pronto para ser consumido. E a partir dos bens originais da natureza, o ser humano também produziu outros bens de produção, como por exemplo, ele pode produzir uma faca que serve para cortar o coco. Essa faca seria um bem de produção, porque ela é usada para produzir um bem de consumo, que é o coco pronto para ser consumido. Portanto, os fatores de produção podem ser divididos em trabalho humano, que é a energia que o indivíduo coloca do seu trabalho para produzir bens de consumo ou bens de produção, os bens originais da natureza e os bens de produção produzidos. E esses bens de produção que foram produzidos são chamados de bens de capital. Além de tudo isso, todo o processo de produção precisa de uma receita ou de uma ideia tecnológica, que é a ideia de como você vai usar os meios para alcançar os fins. Por exemplo, para retirar um coco de um coqueiro e deixá-lo pronto para consumo, o indivíduo pode seguir a receita de subir no coqueiro, retirar o coco, abri-lo com uma faca, e ele precisa dessa ideia de como usar os meios para alcançar seu fim, para conseguir realizar a ação. E da mesma forma você tem uma receita de bolo, um projeto de um carro, um projeto de um aparelho eletrônico. Tudo isso são receitas de como usar meios para produzir bens de consumo ou bens de produção. Uma vez que o indivíduo tem essa receita, ela não é um bem escasso, porque ela pode ser usada por um número de vezes potencialmente infinito. Você não gasta a sua receita quando você a usa, e, portanto, uma vez que o indivíduo tenha uma receita ou uma ideia tecnológica, ela não é um bem escasso. No final do processo de produção, será produzido um bem de consumo, e esse bem de consumo não precisa ser um bem material. Ele pode ser um bem material, como, por exemplo, um sanduíche,
mas ele também pode ser um bem imaterial, como por exemplo, amizade. Um bem de consumo não precisa ser material, ele só precisa ser um meio escasso de indivíduos alcançarem os seus fins. A economia não é um estudo de coisas materiais, mas sim um estudo de meios que o ser humano usa para alcançar seus fins, mesmo que esses meios e fins não sejam materiais. Os bens de consumo são valorizados porque eles satisfazem diretamente o desejo ou a finalidade do indivíduo, e os bens de produção são valorizados apenas porque eles são capazes de produzir no futuro os bens de consumo que vão satisfazer os desejos e finalidades dos indivíduos. O fato dos bens de consumo serem escassos implica que os bens de produção, os fatores de produção que resultam na produção daquele bem de consumo são escassos, ou pelo menos alguns deles. Por exemplo, para produzir um coco pronto para consumo, eu preciso de um coqueiro que tenha um coco e de uma pessoa que suba no coqueiro, que tenha o trabalho de pegar o coco, que abra o coco. Se todos esses fatores fossem infinitos, fossem superabundantes, haveria cocos infinitos ou superabundantes prontos para consumo. Como esses fatores são escassos, o produto final, que é um coco pronto para consumo, também será escasso. Mesmo que alguns fatores de produção sejam infinitos, como por exemplo a receita, o conhecimento de como subir num coqueiro e como retirar o coco e como produzir qualquer bem que seja, é ilimitado porque você não esquece a ideia de como produzir um bem, mas existem outros fatores que são escassos, caso contrário, o bem de consumo não seria escasso. Existem duas formas pelas quais o ser humano pode aumentar a produção de bens de consumo. Ele pode aumentar a quantidade de fatores de produção, ou ele pode aperfeiçoar as receitas ou ideias tecnológicas que ele tem para produzir bens de consumo. Todo bem de consumo também precisa ser produzido por múltiplos fatores de produção e nunca por um único fator de produção. Por exemplo, para pegar o coco eu preciso de um coqueiro com o coco e mais o trabalho de subir no coqueiro e de pegar o coco. Se fosse necessário apenas a presença do coco, apenas um fator de produção, ele magicamente se tornaria pronto para o consumo, mas sempre são necessários vários fatores de produção que precisam acontecer simultaneamente para que se produza o bem de consumo. Então é isso, eu pretendo que essa série sobre economia seja bem longa, o objetivo é entrar em todos os detalhes da economia mesmo. O livro que eu estou usando como base é o Man, Economy and State, do Murray Rothbard. Esses vídeos vão ficar todos na playlist de economia que está na descrição. Se você quiser, você pode ajudar o canal doando Bitcoin ou se tornando um doador através do Patreon. Muito obrigado e até o próximo vídeo.